Saudações, amigos do canal Agartha! Trazemos hoje mais um tema muito quente da sabedoria das idades, que é o resgate e a revelação das técnicas tradicionais da cura espiritual, dando assim mais um passo nos esforços da restauração dos mistérios maiores que toca a nação brasileira a realizar, para cumprir o seu próprio Dharma de arco-íris na transição das eras. Trataremos então dos recursos e dos conhecimentos que embasam as técnicas empregadas nas escolas de iniciação e de iluminação da antiguidade, do Egito e na Caldeia, na China e na Índia, assim como nos centros onde Jesus mesmo estudou, entre os terapeutas de Alexandria e entre os essênios do Mar Morto, sendo até recentemente empregados também pelos tibetanos nos seus templos mais secretos, além de serem usados regularmente pela própria grande fraternidade branca, em seus elevados trabalhos de cura espiritual, como eu mesmo tive a certa altura a oportunidade de presenciar e, aliás, também de me beneficiar bastante. Antes, porém, de dar prosseguimento ao nosso assunto, pedimos para que você aproveite a nossa vinheta para deixar o seu like, fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser sempre notificado dos nossos lançamentos. Houve um tempo em que os seres humanos detinham grande poder espiritual, porque as suas existências permaneciam muito próximas da natureza, e delas auriam as suas forças, e assim iam adquirindo experiências e muitos se tornavam sábios e poderosos. A natureza foi então a primeira grande escola da humanidade, como continuou sendo de muitas maneiras. Diligentemente, os iniciados se exercitaram em desafiar e expandir os limites humanos, fossem eles físicos, emocionais, mentais ou espirituais. Nesta ordem, pois assim se constrói os corpos e os planos da evolução humana. E assim foram criadas as escolas de iniciação, ainda que boa parte da instrução fosse sempre dada diretamente através da combinação entre prática e intuição, à medida em que o buscador avançasse na senda do conhecimento. De início, o ser humano buscou então a sua cura e o poder espiritual através do consórcio com o próprio meio natural, empregando ervas medicinais e também plantas de poder, as quais já faziam um elo com os mundos sutis. Com isso, cedo conheceu-se formas espirituais de acessar a cura e o conhecimento, através de contatos com os espíritos ancestrais e também com os próprios seres espirituais da natureza. Havia, ademais, os esforços para contatar certos espíritos avançados que chegaram ao planeta como raridade e que terminaram sendo considerados deuses criadores. Com a evolução, porém, o ser humano foi despertando mais e mais as suas próprias forças internas, e cada vez melhor podia encontrar as respostas que necessitava dentro de si mesmo e através da sua própria criatividade, despertando assim os seus poderes latentes. Verificou-se então que isso poderia acontecer também na evolução de todo ser humano, e com isto essa autonomia foi se estendendo à evolução do mundo todo. Como as verdadeiras energias espirituais são muito sutis, seria preciso que o ser humano viesse a ter acesso a uma evolução maior para conseguir concentrar maiores energias. Foi entre o Homo sapiens atual que alguns iniciados alcançaram regularmente uma capacitação de cura espiritual realmente superior, especialmente aqueles mais dedicados ao conhecimento sutil, de modo que o assunto desceu das esferas divinas onde se encontrava até então restrito. A semente foi lançada já na raça Atlante, quando os antigos iniciados alcançaram a sua iluminação, para então florescer plenamente na raça Ária que lhe seguiu, já sob a estrela do Adeptado, dando lugar ao nascimento de uma verdadeira cultura da luz. Ali, a própria humanidade, ou pelo menos a raça raiz em questão, que é um setor da humanidade dedicado à evolução espiritual, começou a se capacitar para trabalhar com as energias espirituais, incluindo aquelas forças mais criativas, ou de âmbito propriamente mental. Por ser tríplice, este plano detém poder criador, em analogia ao fato do triângulo ser a forma geométrica mais elementar do universo. Ademais, por reflexo, um outro triângulo superior também vinha sendo construído com maior complexidade pelas próprias hierarquias espirituais, originando o verdadeiro gênio daquela civilização, que até hoje nos assombra com suas realizações, através das grandes sínteses árias. As codificações mais antigas destes saberes parecem vir já do terceiro milênio a.C., através de fórmulas sagradas e de símbolos de integração existentes na Caldeia e no Egito, depois difundidas por toda a região, embora os textos mais apurados remontem ao segundo milênio a.C. na Índia.
Trata-se então dos símbolos mais exaltados existentes nessas culturas, reunindo informações sobre a natureza e a dinâmica das energias espirituais, associadas, porém, mais comumente, na sua integridade, aos seres mais exaltados que apareciam então como profetas e, quiçá, algo honorificamente também aos grandes reis do período, especialmente aqueles que tratavam de difundir os altos saberes e os projetos de civilização revelados pelos grandes sábios. De todo modo, estes saberes viriam a conferir a coluna dorsal das escolas árias de iniciação. Um conhecimento que a humanidade cedo aprendeu é a conexão existente entre a cura e a espiritualidade, sob muitos ângulos de aproximação. A espiritualização costuma contribuir na cura, e a recíproca também costuma ser verdadeira. Por isso, quando chegou o momento de sintetizar e decodificar os conhecimentos, se tratou de aproximar bastante os símbolos da cura com os da espiritualidade, na unidade do conhecimento. O Egito, em particular, contou com grandes escolas de cura espiritual, centralizadas na figura de Osíris e sobretudo das mães Ísis e Néftis. A síntese grega auxiliou a traduzir os mitos orientais, antes mais próximos à oralidade das escolas arcaicas de mistérios, em símbolos de mais fácil compreensão para o Ocidente. As energias da cura são semelhantes às energias da iniciação, quiçá aplicadas numa outra direção, no caso da regeneração da matéria ou da saúde física, sobretudo, a qual grandes curadores insistiram sempre dever ser apenas um meio e nunca um fim. E nisto, o Buda se apresentou sempre como um médico, considerando que toda enfermidade começa na alma. Nesse sentido, os grandes símbolos da iniciação sempre souberam incluir ambos os movimentos, de cura e de espiritualidade, ou de descenso e ascensão das energias, algo como no solve e coagula da alquimia, de forma muito semelhante também ao que acontece no sistema de regências planetárias no duplo arco do zodíaco. Tudo isso nos confere, pois, a ideia do circuito, tão usada na física moderna para produzir a energia, e que os antigos chineses também observaram esotericamente com grande pragmatismo para produzir a cura e a alquimia espiritual. O que nos leva diretamente a certas fórmulas mais ou menos insuspeitas das tradições espirituais, que têm sido empregadas como nomes divinos ou orações populares, e cuja eficácia se deve precisamente ao seu universalismo implícito. De onde surge, afinal, o poder de cura espiritual dos seres humanos? Antes de mais nada, ele nasce de um dom de integridade, ou, se preferir, de unidade, uma vez que o objeto da cura também é necessariamente um todo, atuando assim por simpatia ou analogia. Por isso, este dom é comumente dado a santos, sábios, mestres e reis através dos tempos. A grande era da espiritualidade ficou atrás neste ciclo do mundo, ainda que o novo ciclo esteja chegando. Ainda assim, conhecemos histórias sobre grandes curadores através dos tempos. Cada vez mais, o tema foi se restringindo a redutos espirituais, comprimidos pelo avanço do materialismo em toda parte. Mas e hoje em dia, como andam as coisas em torno da cura espiritual? Existem algumas boas notícias, porque, como dissemos, os tempos estão se renovando. Em tempos recentes, tivemos uma bela história protagonizada por um monge budista chamado Mikhail Usui, que foi um Terton, um buscador de tesouros espirituais, interessado nas técnicas de saúde holística. Usui dirigiu-se ao Tibete em busca da informação que necessitava sobre as técnicas secretas da cura, onde recebeu certas fórmulas e símbolos, transmitidos dentro da tradição budista, e com os quais trataria de codificar a técnica da cura espiritual que chamou de Reiki ou energia vital. A realidade, porém, é que a transmissão oferecida por Usui representou apenas uma revelação muito parcial, antecipando, todavia, o interesse pelo assunto. Além das verdadeiras fórmulas em si permanecerem no geral secretas, quase não se via empregando alguns dos mais poderosos recursos da cura espiritual, tal como a emissão conjunta de mantras para concentrar e veicular melhor as energias, e também o emprego das mesas de cura para potencializar os efeitos das energias. Afinal, todo o esforço possível para reforçar as energias sutis deve ser sempre muito bem-vindo. Como estudioso dos grandes símbolos ancestrais, não me foi difícil identificar traços destes símbolos sagrados nas revelações de Usui. Ato contínuo, fui encorajado pela minha instrutora de Reiki a resgatar e a codificar um sistema de símbolos de viés mais completo e tradicional. Na prática, eu vinha já de uma longa história e experiência com autocura espiritual. A recodificação do método Farohar apenas dinamizou melhor minhas próprias energias e permitiu organizar melhor também as ideias em torno do processo curativo,
Aliás, casualmente, eu nasci no mesmo dia e mês de Mikao Usui. Os grandes símbolos que reúnem as energias da cura são os mesmos da iniciação e da iluminação, uma vez que tudo se encontra de algum modo integrado dentro do grande projeto da evolução humana, que ademais termina por ser identificado ao próprio Deus. É um pouco como a ideia de denominar religiões como budismo e cristianismo, envolvendo pessoas que, não obstante, se acham muito distantes de Buda e de Cristo. Estes símbolos complexos, que também possuem versões simplificadas, remetem, pois, ao próprio conjunto da evolução humana, de modo que o seu poder advém grandemente da própria integração destas forças, porque uma vez assim reunidas essas forças estruturantes, elas deixam de ser apenas mentais, psíquicas e espirituais para se tornarem igualmente divinas. Aqueles que acompanham o nosso trabalho já devem imaginar do que estamos falando. Na verdade, quase todo mundo que transita no universo espiritual conhecem ao menos algumas das tantas versões que existem mundo afora dessas realidades, geralmente sem identificar do que se trata realmente. São símbolos universais espalhados por toda a Terra, notabilizando-se, por qualquer razão, aqueles do Egito, da Grécia e do Médio Oriente. Estamos falando, pois, do globo alado e suas variantes, como o caduceu e o farohar, assim como as diferentes modalidades de cruz assimétrica. Vemos assim que 3 formas se destacam aqui: as serpentes para indicar as dinâmicas energias da personalidade e do espírito, as asas para indicar as sutis energias da alma e a esfera para indicar a mônada divina, vinculada ao logos espermáticos. A tal é uma forma minimalista do caduceu, estando associada através da cruz ansata, Anki, símbolo da vida, ao grande deus escriba Tote, considerado o Mercúrio egípcio. E aqui podemos até veicular a escrita ao dom da palavra. Ademais, faz referência a certas dinâmicas criadoras das energias cósmicas. Tais coisas se estendem, ademais, a vários ritos e sistemas de chakras conhecidos, como é o budista, mas também a árvore sefirotal quando considerada por suas tríades e sua coluna central. E isto nos remete a 2 fórmulas correlatas dessas culturas, associadas mais especificamente à energia do som, que são o Vajramantra Om Mani Padme Hum, que se presta a um especial uso didático e cultual, e o Tetragrammaton ou o nome divino Yod-Heh-Vav-He, cujo simbolismo analisamos no vídeo O Globo Alado Serpentino. Este Yod-Heh-Vav-He, ou Jeová, é o Pai que tem a vida em si mesmo, nas palavras de Jesus. E por falar no Cristo, conviria lembrar que o ensinamento esotérico afirma que a cruz de Jesus simboliza a dramática 4ª iniciação que traz uma provação mortal ao iniciado. Entre os símbolos do iniciado vitorioso está o sepulcro vazio, testemunho da vitória do adepto a esta prova maior, através dos recursos da iluminação e da superior cura espiritual. No sistema chinês, este conjunto de princípios e de energias foi representado através do símbolo do Tao, onde podemos ver os 5 elementos, que são também alinhamentos de consciência. Ou seja, espírito, matéria, esferas da alma e o todo como sendo o Logos. Os elementos: elemento fogo, elemento água, elemento ar, elemento terra e a quinta essência, a unidade do conjunto. A Vesica Piscis é outro desses grandes símbolos sintéticos, e nela podemos entrever com bastante clareza o simbolismo geral das 3 energias aqui envolvidas, que são forças sinérgicas dinamizadoras relacionadas à personalidade e ao espírito, forças psicoativas aglutinadoras relacionadas à alma e forças solares expansivas relacionadas ao logos espiritual. Todos esses esquemas são representações da estrutura energética humana, que funciona naturalmente até certo ponto apenas, mais ou menos como um aparelho de baixa voltagem, com recursos limitados, e que ainda pode ser prejudicado através da enfermidade e outras limitações. O trabalho consciente com esses sistemas de conhecimento pode auxiliar na ativação completa da estrutura e também promover a regeneração da estrutura energética. Depois, como foi colocado antes, por osmose, simpatia e irradiação, podemos beneficiar outras pessoas até naturalmente, como acontece com os instrumentos afinados por diapasão. Mas, como este é um vídeo apenas introdutório do nosso tema, acrescentaremos somente que a técnica em vista trabalha especialmente com os chakras superiores, realizando um esforço unificado e evolutivo com as energias do som, da luz e do amor. Sempre insistimos que a grande escola da medicina espiritual está na própria autocura. Também reiteramos que cura e iniciação são processos paralelos e que em muitos momentos até se identificam.
E nisto podemos especificar o dualismo que rege todas as forças aqui citadas, respeitando precisamente o duplo caráter espiritual e sanador dessas energias, nas suas polaridades psicomentais. A cura Farohar trabalha com os códigos mais plenos da evolução humana, agora revelados uma vez mais ao mundo, para finalmente estender este conhecimento para toda uma raça raiz, deixando de ser objeto apenas das escolas de iniciação para se tornar também um princípio da educação social. Por esta razão é que tão magníficas verdades estão sendo reveladas atualmente, para se trabalhar já não apenas nas velhas escolas de mistérios, mas sim com novas sociedades definitivamente espiritualizadas, como toca a nova raça raiz destinada a despertar as energias do coração espiritual. Nosso empenho se insere no movimento histórico de buscar criar uma raça de curadores sagrados, associada à própria evolução humana e às necessidades naturais dos novos tempos da humanidade, com todas as crises que sabemos que virão, sem tardar mais já, e que fazem parte dos processos naturais do homem e do planeta. Que este possa servir então como mais um consolo dos céus para ajudar a humanidade a superar essa sua nova travessia. Para quem deseja conhecer mais a fundo essas técnicas tradicionais, temos então o Guia da Cura Crística, que apresenta as técnicas mais avançadas que os antigos empregavam para realizar as suas grandes curas espirituais, com destaque para as técnicas egípcias que ficaram muito famosas nos mistérios de Ísis, através do emprego das energias associadas aos seus símbolos sagrados. E como complemento, num viés jamais iniciático, este Magia Branca e Teurgia trata das energias e das técnicas da iniciação superior, detalhando melhor certos princípios mais esotéricos da cura espiritual. Os links do editorial Agartha estão na descrição aqui na plataforma e também no final do vídeo. Agradecemos pela sua companhia, deixe o seu comentário e compartilhe com suas redes sociais. Até a próxima ocasião neste canal. E lembre-se, a civilização cósmica está a caminho.